Olá, eu sou Alexander Nishida, eu sou mestre e doutor em biomateriais e hoje, na apresentação de materiais que nós vamos realizar, nós vamos falar do Elite HD Plus. O Elite HD Plus é um silicone de adição. Silicones de adição são nosso material de escolha para realizar moldagens com extrema qualidade e fidelidade. Hoje, no mundo da odontologia estética, é impensável utilizar outro material de moldagem que não seja o silicone de adição devido a todas as vantagens que ele oferece para o clínico e a facilidade de manipulação e de conseguir reproduzir modelos com extrema qualidade de término, de fidelidade de cópia, de qualidade de reprodução, que vão permitir que o seu técnico e o seu laboratório realizem os trabalhos protéticos que você precisa no dia a dia com a qualidade que você espera. Na comunicação com o laboratório, utilizar um silicone de adição é extremamente interessante, porque o silicone de adição, por ser um material que fruto de uma reação polimérica da pasta base com a pasta catalisadora, ele libera um subproduto que é o hidrogênio, que quase não permite alterações dimensionais. Nós temos uma recuperação elástica do silicone de adição do Elite HD Plus de por volta de 99%, significando que mesmo que eu coloque na boca do meu paciente e ao remover o silicone tenha que se abrir para poder permitir a remoção da moldagem da boca do paciente, a recuperação elástica vai devolver exatamente a posição onde o silicone estava quando estava dentro da cavidade oral. E isso vai permitir uma fidelidade de cópia que permitirá reprodução de qualidade e fidelidade para o seu laboratório. Dentro das vantagens do uso de um silicone de adição, nós podemos citar o valor da fidelidade de cópia, da longevidade que ele vai apresentar, permitindo que você envie, mesmo que seja para um laboratório que seja distante da sua cidade, e o técnico vai receber um material que ainda vai permitir uma qualidade de cópia sem a perda por conta da estabilidade dimensional do produto. Nós temos aí a recuperação elástica que ele oferece, a versatilidade de utilizações. O silicone de adição pode ser utilizado também para a construção, por exemplo, de modelos de silicone para restaurações indiretas, além do próprio uso para a moldagem dos procedimentos que você realiza. Você pode utilizar o silicone com muita tranquilidade, porque apesar de ser um material de natureza hidrofóbica, todos os silicones de adição possuem surfactantes na sua superfície que vão permitir que ele penetre nas regiões mais profundas e mais úmidas, como por exemplo o sulco gengival de um preparo, e realize a cópia. Mesmo naquela região mais profunda, onde a região está úmida, ele vai conseguir realizar a qualidade de cópia que você precisa. Dentro dos produtos da Zermatt, isso é ainda mais importante, porque nós chamamos os produtos da Zermatt de hidrocompatíveis. Uma junção da qualidade e da recuperação elástica que o material precisa ter com a capacidade de atuar em ambiente úmido sem sofrer nenhum tipo de deformação por conta da absorção da água. Dentro das vantagens do silicone de adição, nós podemos citar a excelente reprodução de detalhe superficial, a boa recuperação elástica, a alta estabilidade dimensional, a facilidade da manipulação manual ou da manipulação semiautomática utilizando, por exemplo, pistolas e pontas misturadoras como essas. E o único problema que nós poderíamos citar dentro dos silicones de adição é a sua incompatibilidade com as luvas de látex. Quando você vai realizar a manipulação do silicone pesado, o PUT, você necessariamente não deverá utilizar luvas de látex para manipular o material. Por quê? Na composição das luvas de látex, em geral, encontra-se enxofre, que pode interferir na reação do polivinilsiloxano, ou silicone de adição. Por conta disso, é recomendado que você faça a manipulação do silicone de adição em massa utilizando luvas que podem ser vinílicas e algumas nitrílicas também podem causar esse problema da incompatibilidade. Qual a solução então? Você não vai fazer a manipulação do silicone com a mão sem luvas, né? Hoje em dia, com a questão da biossegurança, o seu paciente ele não merece que você, nem a sua secretária, manipule esse material sem luvas para levar dentro da boca dele.
A melhor solução para que você faça a manipulação do material é iniciar a manipulação das duas massas, da pasta base e da pasta catalisadora, utilizando uma placa de vidro e uma espátula. A partir do momento que você fez a mistura das duas massas e você já começou a ter uma cor homogênea, a reação principal de polimerização já aconteceu. E aí você pode utilizar e terminar a manipulação do silicone utilizando as suas próprias luvas sem problema nenhum. Isso não causará nenhuma interferência. Nós temos trabalhos científicos que comprovam a não interferência nessa etapa da polimerização. Mas lembre-se, isso só após realizar a manipulação prévia sobre placa ou utilizando luvas de vinil. Vamos falar dos dois tipos de silicone de adição que nós temos disponíveis para moldagem. Nós temos aqui o silicone do tipo pesado, putty, ou também chamado em massa. Esse silicone serve para que nós façamos a individualização das nossas moldeiras de estoque. No seu consultório você deve ter lá moldeiras do tipo 1, 2, 3 superior e inferior, que não são necessariamente o tamanho adequado da boca do seu paciente. Para que nós tenhamos uma alta qualidade de cópia, uma alta fidelidade de reprodução de detalhes, é necessário que nós façamos uma individualização da moldeira. E esse é o papel do silicone do tipo pesado. Nós temos aqui uma pasta base e uma pasta catalisadora, que deverão ser proporcionadas igualmente. Então, por exemplo, 1 ou 2 colheres deste silicone para esse. E eles serão manipulados, como nós explicamos, utilizando ou luvas vinílicas ou utilizando uma placa de vidro, onde nós vamos fazer a manipulação inicial até que essas duas massas fiquem homogêneas e depois nós vamos terminar essa manipulação com a mão enluvada. Pessoal, essa questão da incompatibilidade do látex com silicone de adição é tão crítica que ela pode inclusive interferir, por exemplo, se você tocar com a sua mão enluvada nos dentes do paciente previamente à moldagem. Por isso, tenha toda a atenção durante esse processo. Quando eu realizo a técnica de moldagem em 2 tempos, eu vou realizar primeiro a individualização da moldeira, onde eu realizarei a moldagem do meu paciente com silicone pesado. Esperarei o tempo de presa desse silicone. O tempo de presa para o silicone pesado, você vai ter um tempo de 2 minutos para a manipulação e de 3 minutos e 30 segundos de tempo de presa em boca. Então você vai ter um tempo de trabalho completo de 5 minutos e 30. Passado esse tempo, é muito importante também que você cronometre e guarde esse tempo. Por quê? Aquele hábito que nós temos, né, de ficar verificando se o silicone endureceu, marcando para ver se a marquinha do dedo ou a marca do instrumento parou de ser realizada para testar se o silicone tomou a presa completa, isso não é adequado, porque muitas vezes, mesmo que eu tenha realizado essa marcação e eu perceba que o silicone já endureceu, ele não teve a sua presa completa. E remover da boca antes do tempo de presa completa pode significar uma alteração da fidelidade que eu precisaria para o trabalho. Então, uma vez que eu realize a moldagem com o silicone pesado no tempo de trabalho completo de 5 minutos e 30, eu vou remover da boca do paciente, vou realizar alívios que podem ser feitos, por exemplo, com uma lâmina de bisturi, um instrumento próprio da Zermatt, que pode ser utilizado para criar cânulas para escoamento deste silicone durante a confecção da individualização da moldeira. E aí nós vamos realizar a moldagem que vai trazer a real cópia e a real fidelidade, utilizando o silicone do tipo leve. O silicone leve vem nessa apresentação, onde eu tenho um cartucho que apresenta a pasta base e o catalisador. A pasta base e o catalisador serão proporcionados adequadamente utilizando uma ponta misturadora helicoidal como essa, sendo que quando eu utilizo o meu dispensador ou pistola para colocar esse cartucho e depois coloco essa ponta aplicadora, eu faço um proporcionamento totalmente uniforme do material, sem que haja desperdício, porque essa ponta misturadora, ela desperdiça menos de 1/3 do que você desperdiçaria se você fosse fazer a manipulação e carregar uma seringa de dispensar silicone, como nós fazemos no silicone de condensação, por exemplo. Então, na verdade, o uso da ponta misturadora economiza material.
Além do que, você vai dispensar diretamente sobre a superfície que é a área do seu interesse, que é o término dos seus preparos, a área do preparo que você realizou ou sobre o silicone que é pesado, que já estava individualizando a moldeira em que você ia trabalhar. O tempo de trabalho para o silicone leve, você tem aí 1 minuto e meio para realizar a aplicação sobre a arcada do paciente, é mais do que suficiente para realizar uma aplicação na região em que você vai realizar a moldagem, e você vai ter um tempo para ser deixada a moldeira em boca de 2 minutos e meio, totalizando 4 minutos de tempo de presa. É muito importante, novamente, que você obedeça esse tempo para que você tenha a melhor qualidade de reprodução na moldagem que você vai realizar. Existe também a modalidade de moldagem em passo único. Na modalidade de moldagem em passo único, nós vamos levar dentro da cavidade oral do paciente, utilizando uma moldeira, o silicone pesado e o silicone leve ao mesmo tempo. Esse tipo de moldagem é muito comum nos consultórios porque apresenta uma dinâmica muito mais rápida e a mesma qualidade e fidelidade de cópia da moldagem em 2 passos. Se você não tem experiência com moldagem, eu recomendo que você comece com a moldagem em 2 passos e à medida que você for adquirindo experiência, você trabalha com a moldagem em passo único. Na moldagem em passo único, o seu auxiliar já vai ter manipulado e carregado a moldeira de estoque com o silicone pesado adequadamente. Você vai ter montado a bisnaga, o cartucho do silicone leve no seu dispensador. Você vai dispensar uma primeira quantidade do silicone leve para garantir que tanto a pasta base quanto a pasta catalisadora estão saindo na mesma quantidade e adequadamente. Vai colocar a ponta de automistura e aí você vai dispensar primeiro sobre a moldeira onde você já colocou o silicone pesado, uma quantidade de silicone leve e depois vai encaixar aqui a ponta intraoral para então realizar a aplicação na boca do paciente. Uma vez que você já tenha aplicado o silicone leve sobre a área de interesse, você vai levar a moldeira em posição e esperar o tempo completo de presa de 5 minutos e meio, que é o tempo maior, para garantir que tanto o silicone leve quanto o silicone pesado tomem a presa completa antes de, com um movimento único, sacar a moldeira da boca do paciente. É muito importante que você leve em consideração que, após analisar se essa moldagem ficou adequada, realize uma desinfecção antes de enviar essa moldagem para o seu protético. Você vai avaliar a qualidade da cópia e depois vai utilizar a solução que você tiver preferência, como por exemplo uma solução de limpeza que pode ser borrifada sobre a superfície da sua moldagem para enviar para o técnico de laboratório sem o risco de transmitir alguma contaminação ou realizar contaminação cruzada. Dentro das vantagens do uso do silicone de adição, que eu já falei para vocês, como por exemplo a versatilidade, a hidrocompatibilidade, nós podemos citar também a tixotropia. O silicone leve, ele tem tixotropia, que é a propriedade que os fluidos têm de se manter em posição mesmo que hajam forças atuando sobre ela. Então, quando eu estou realizando uma moldagem dentro da cavidade oral, eu não quero que esse silicone fique escoando para a boca do meu paciente. Ele tem que ficar aonde eu coloco. O silicone Elite HD Plus apresenta uma excelente tixotropia, o que vai facilitar muito a sua vida clínica e também vai causar muito pouco desconforto para o seu paciente durante o processo de moldagem. Os silicones de adição têm 2 propriedades que são importantíssimas, que é a resistência ao rasgamento, o que significa que mesmo que o silicone entre em áreas retentivas, na hora que eu for remover, ele não vai rasgar, mantendo a fidelidade da cópia, e também a recuperação elástica, que no caso do silicone Elite HD Plus chega a 99%. Isso significa que, uma vez que eu remova esse silicone da boca do meu paciente, ele precisa se abrir para poder sair das áreas retentivas do dente, ele vai voltar para aquela mesma posição, garantindo a fidelidade de cópia e que não haja deformações.
O silicone Elite HD Plus trabalha com cores contrastantes, para que você identifique as áreas onde foi utilizado o silicone pesado e o silicone leve, facilitando a identificação de cada um deles e para que você verifique a qualidade da fidelidade de cópia ao término da moldagem. A estabilidade dimensional desse silicone é de até 15 dias. O que garante para você que, se você precisar enviar esse trabalho, postergar a retirada do laboratório, por exemplo, como num fim de semana, você moldou na sexta, o laboratório só vai poder tirar o trabalho na segunda-feira, isso não é problema. A estabilidade é de até 15 dias, caso você precise, por exemplo, mandar para um técnico que trabalha em uma outra cidade. E, além de tudo, hoje esse é um fator de preocupação para todos, o silicone Elite HD Plus é livre de glúten e de lactose, o que garante também uma segurança para os pacientes que podem ser alérgicos a esses materiais. Bom, pessoal, esse foi um review sobre o Elite HD Plus, o silicone de adição da Zermatt. Acompanhe os outros vídeos da Zermatt e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá e um abraço.